Eu sou Rudy Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. O primeiro voo comercial entre Dubai e Tel Aviv decolou na última quinta-feira, celebrando a normalização das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. A empresa de voos de baixo custo Fly Dubai deve conectar os dois países com 14 viagens na semana. Quando o serviço foi anunciado no início de novembro, o CEO da Fly Dubai celebrou a oportunidade de desenvolvimento econômico e oportunidades de investimentos. No próximo mês, a companhia israelense El Al deve fazer o seu primeiro voo, de aproximadamente 4 horas, para conectar Dubai e Tel Aviv. Fique agora com os destaques do Shalom Brasil de hoje. A 51ª Convenção Anual da CONIB. O lançamento do livro O Sorveteiro na Hebraica de São Paulo. A homenagem ao rabino Henry Sobel. Fique com a gente. Voltaremos daqui a pouco com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. O programa Shalom Brasil tem o apoio cultural de Banco Safra, tradição secular de segurança. Jaime Imobiliária e Administradora de Bens e Condomínios, servindo com tradição, segurança e transparência no nobre bairro de Higienópolis. O programa Shalom Brasil também chega em todo o território nacional via satélite, no canal Com Brasil, canal 3 da Claro e via Embratel, canal 28 da Sky e Oi TV e canal 239 da Vivo TV e GVT TV. Há um ano, a comunidade judaica brasileira perdeu o rabino Henry Sobel. Reveja agora como foi a Ascará, organizada pela CIP, CONIB, FISESP e Instituto Vladimir Herzog em 2019, para celebrar a vida deste importante rabino e defensor dos direitos humanos. No dia 22 de novembro, a comunidade judaica perdeu um de seus grandes líderes, o rabino Henry Sobel, aos 75 anos de idade. Nasceu em Portugal e na década de 70 veio para o Brasil, tornando-se presidente do rabinato da CIP por 20 anos. Sobel foi uma das figuras mais importantes na defesa dos direitos humanos no Brasil. Um dos seus esforços mais relembrados foi a atuação do esclarecimento da morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, durante a ditadura militar. Para Vladimir Herzog, ser judeu significava ser brasileiro. Um líder religioso, um líder comunitário que tinha a sua luz. A grande homenagem foi a partir da iniciativa da Hebraica, CONIB, FISESP e o Instituto Vladimir Herzog, realizado na CIP. Henry Sobel, porém, impactou positivamente muitas vidas. Henry Sobel impactou positivamente muitas famílias. Vou pedir que se levantem e mantenham-se de pé as pessoas que participaram, pelo menos uma vez, das colônias de férias e acampamentos com Henry Sobel. Levantem-se as pessoas que viajaram para Israel alguma vez com Henry Sobel. E as pessoas, continuem de pé, as pessoas que fizeram bar ou bat mitzvah com Henry Sobel. Quem se casou com Henry Sobel e quem foi tocado em seu coração em qualquer momento das suas vidas por Henry Sobel. O Sobel passou uma temporada muito longa aqui, quase 40 anos, então nada mais correto, justo do que a CIP prestar uma homenagem na intensidade, no tamanho, na dimensão do trabalho e do impacto que o rabino Sobel trouxe para a comunidade, começando pela CIP, mas estendendo a toda a comunidade judaica de São Paulo e até para fora das suas fronteiras. Kigno, conta um pouquinho dessa organização para a homenagem do Sobel.
Nós tivemos que nos organizar porque eram tantas as entidades, tantas as pessoas que queriam participar dessa homenagem, dessa Ascará, que também teve um trabalho prévio, né, de como a gente dá espaço para todo mundo. Isso é resultado realmente do que foi o Rabino Sobel na comunidade. Foi uma pessoa que deixou um legado que hoje a geração jovem, né, se pergunta, né, porque voltou à mídia o assunto pelo falecimento dele, e começam a entender o que foi esse legado. E qual foi? Foi pensar fora da casinha, foi pensar numa comunidade integrada à sociedade brasileira, foi pensar em defender valores judaicos, como a democracia, como direitos humanos. Então eu acho que o evento de hoje só corrobora, o espaço vai ser pequeno, porque é uma lembrança de quem deixou fortes marcas na vida comunitária e no Brasil. Uma homenagem merecida, uma homenagem necessária a quem nos ajudou tanto, né? O Rabino Sobel chegou aqui nos anos 70, não conhecendo o Brasil e uma tarefa enorme. Então ele soube congregar a juventude da CIP, soube envolver a comunidade, soube mostrar a face da comunidade judaica brasileira para o Brasil. Eu acho que dá para a gente falar que existe uma história antes dele e depois dele. E na CONIB ele foi uma pessoa que nos ajudou muito. Nós somos muito devedores a tudo que ele fez, não só no campo do diálogo interreligioso, como na atuação pública que ele teve, levou a nossa comunidade a um patamar novo de visibilidade no cenário nacional. Então, uma homenagem merecida. O Rabino Henri Sobel é parte da nossa história, né? Ele foi a primeira pessoa que denunciou o assassinato do meu pai, representando uma entidade, né? Poucas horas depois da morte do meu pai. Enquanto o governo da época tinha aquela farsa do suicídio, o Sobel teve a coragem de enterrar meu pai no meio do cemitério judaico, que era uma denúncia pública de que o que o governo dizia era uma farsa. E ele esteve sempre do nosso lado, ajudando nessa luta em busca de justiça e da verdade. Desde criança, eu sempre fui um grande admirador dele. Como um grande líder comunitário, como um grande líder religioso. Ele foi um símbolo de gerações, ele foi uma pessoa mais do que especial e ele conseguia agregar alegria, religião e uma coisa muito importante que ele passava em todas as suas mensagens, que era a tolerância. Ele foi um rabino que no início da carreira teve muita coragem, desafiou a ditadura, foi alguém que sempre lutou pelos direitos humanos e que foi um grande porta-voz da comunidade judaica, dos direitos humanos e foi um homem de bem. Eu acho que isso é especial. Ele deixa uma lacuna, mas ele deixa um legado também. Algo que a gente tem que lembrar para toda a vida. Sobel foi protagonista do diálogo entre judeus, cristãos, muçulmanos, todas as religiões. A cerimônia foi conduzida pelo apresentador Serginho Groisman, um grande amigo e admirador do Rabino. Serginho, conta pra gente um pouquinho da sua relação com o Rabino Henri Sobel. A minha relação está com essa repórter também, minha sobrinha. Bom, a gente se conheceu desde os anos 70. Ele foi sempre um homem que apoiou a nossa família, foi um homem que sempre apoiou a comunidade. E a gente está aqui para prestar uma grande homenagem a ele. Conta como foi o convite aqui para a CIP. Foi um convite, eu acho que o Rabino Michel e a congregação sempre soube da relação que a gente tinha, das homenagens que eu sempre prestei a ele, das entrevistas. Então, partiu disso e agora a gente está aqui pronto para prestar essa homenagem. Sobel, além de ser um importante líder, também foi fonte de inspiração para os integrantes da CIP. Rabino Henri Sobel foi o maior líder que a comunidade judaica brasileira já teve, em toda a sua história. Ele nos representou diante da comunidade maior com aquilo de mais bonito que o judaísmo tem, que é justamente essa obsessão pela justiça social e pela ética. Foi um grande defensor dos direitos humanos. Nós precisamos seguir com seu legado. Eu espero que Henri Sobel nos veja de lá de cima e reconheça em nós a continuidade do seu caminho.
A sinagoga ficou completamente lotada durante a cerimônia, que foi acompanhada de um vídeo sobre a vida de Sobel, com a presença de autoridades políticas do Brasil. Eu conheci bastante, né? Porque naquela época do regime autoritário aqui, ele era uma referência. Eu me lembro quando mataram o Vladimir Herzog, que na verdade foi Dom Paulo e ele que tiveram coragem de enfrentar a situação. Eu fui a pedido de Dom Paulo, fui à casa da mãe do Vlado para explicar a ela o que ia acontecer nas cerimônias. E o Sobel sempre foi solidário. Então eu acho que é meu dever de prestar homenagem a ele. O ator Dan Stuba costumava imitar o Rabino e se emocionou ao lembrar do sotaque marcante do seu amigo. Quem foi o Rabino Sobel para você? Foi meu melhor personagem, porque eu imitei por 20 anos. E muito mais do que isso, um grande amigo. A gente chegou a ter uma amizade, uma proximidade. Um rabino e um representante. Um representante, não havia presidente que viesse para o Brasil, que não o encontrasse, que não fosse necessária a sua presença na comitiva, para que a comunidade judaica se fizesse presente. Foi o nosso melhor representante, figura carinhosa, carismática, que sabia o nome de todos, que tratava todos bem e que sabia o seu lugar, o seu papel e que nunca pecou pela omissão. Um homem corajoso, bondoso e sábio. Imita ele um pouco pra gente. Querida, o importante é viver, ser quem você é. Você sabe, eu sei. Sabe também. Um beijo na sua boca. Eu sempre digo para Dan que a imitação dele é melhor do que o original. A solenidade mobilizou consideravelmente a comunidade judaica que esteve presente. Que sejamos capazes de converter nossas derrotas em vitórias e que possamos celebrar a vida. Shalom. Hoje, a nossa correspondente de Israel, Sheila Bromberg, nos leva por um passeio que ela fez em Eilat, uma cidade no sul de Israel, no quadro Uma Brasileira em Israel. Olá, Rudy. Olá, meus amigos do Shalom Brasil. Hoje está um dia frio, chuvoso, mas eu vou mostrar para vocês um lugar muito lindo de Israel e um lugar que a maioria do ano faz muito calor. Vamos para Eilat. Eilat, descendo ao extremo sul de Israel, depois de andar horas pelo maravilhoso deserto do Negev, encontramos uma linda cidade chamada Eilat, que faz fronteira com a Jordânia e com o Egito. Cidade que na maior parte do ano faz muito calor, calor de fritar um ovo no asfalto, nem todos suportam. Mas em determinadas épocas do ano, com seu clima mais ameno, é possível desfrutar das maravilhas que essa cidade oferece. Sua população constitui a maioria de judeus e 4% de árabes, e possui um grande número de trabalhadores estrangeiros, trabalhando como cuidadores, trabalhando na hotelaria e na construção. Eilat também tem uma crescente população árabe israelense, bem como muitos jordanianos e egípcios ricos que visitam Eilat nos meses de verão. Eilat possui toda a infraestrutura para servir seus habitantes, afinal, fica longe do centro do país, 5 horas de ônibus para Tel Aviv. Cidade que se assemelha em alguns aspectos com Las Vegas, pois tem alguns hotéis bastante ousados em termos de arquitetura. Eilat é banhado pelo Mar Vermelho e lá do outro lado do mar vemos a Jordânia, o Mar de Aqaba. Cidade cheia de atrativos interessantes como o Observatório de Corais, tem o Dolphin Reef, onde as pessoas podem interagir com golfinhos muito simpáticos, tem reserva natural linda de viver, tem aldeias beduínas, passeio de camelo, esportes náuticos super variados. É uma cidade que oferece várias opções de lazer, com uma paisagem linda para ser admirada e fotografada. Eu recomendo uma visita a Eilat sem sombra de dúvidas.
Espero que vocês tenham gostado de mais esse passeio. Se você quiser falar comigo, entre em contato pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo meu blog, Uma Brasileira em Israel, ou pelos meus e-mails, sheila.brom.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Vem comigo! Nosso correspondente de Israel, o professor Samuel Feldberg, da Universidade de São Paulo e da Universidade de Tel Aviv, vem agora com as principais notícias da política israelense dessa última semana. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel dessa semana. E chegou o primeiro voo dos Emirados Árabes e está aberta a temporada de viagens. Agora El Al e a outra empresa israelense, Israel, terão que correr atrás dos passageiros. E mais uma viagem internacional. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez uma viagem à Arábia Saudita. Encontrou-se lá com o secretário de Estado Pompeu e o príncipe herdeiro Bin Salman e já gerou uma polêmica e uma crise política em Israel. Em princípio, o ministro da Defesa e todo o escalão responsável por um eventual resgate do primeiro-ministro deveriam ter sido informados, mas Netanyahu optou por viajar em segredo, capitalizar politicamente e no final acabou havendo um vazamento provavelmente intencional com notícias dessa viagem. No âmbito interno, as coisas seguem complicadas. Ninguém decide se abrem ou não se abrem as escolas, se abrem ou não se abrem os shoppings. Os críticos do controle dizem que já há um patamar razoável de contaminação e, portanto, o governo deveria se preocupar mais com a economia do que com a saúde. Ninguém sabe efetivamente o que vai acontecer. O inverno vem chegando com firmeza. As primeiras chuvas foram torrenciais, inclusive provocando inundações. E, como todos sabemos, no inverno o corona progride com muito mais velocidade. Há inúmeras notícias a respeito de vacinas, inclusive de negociações com várias das empresas que poderiam fornecer vacinas para os israelenses. A pergunta que não quer calar é quem vai se arriscar com a primeira leva de vacinas, e há muitos israelenses que dizem que preferem esperar para ver o que acontece com os primeiros vacinados. Nas relações com os palestinos, temos alguns avanços. O lançamento de foguetes da faixa de Gaza contra o território israelense foi reconhecido como um problema técnico, talvez algum raio tenha provocado o disparo, não houve nenhum risco de escalada. Acredita-se que a liderança da autoridade palestina está temerosa de um aumento do número de casos de corona na Cisjordânia, de um aumento do desemprego e das dificuldades econômicas e, portanto, prefere baixar a bola no conflito com Israel e esperar algum resultado do governo norte-americano com a mudança que Biden deve trazer. Nos vemos na próxima semana. A seguir, o lançamento do livro O Sorveteiro, na Hebraica de São Paulo. O projeto Shma, do Or Avrom e a Federação Israelita do Estado de São Paulo criaram um canal de apoio emocional e acolhimento durante a pandemia do Covid-19, com atendimentos pelo telefone 11 3660 8818. O sigilo é absoluto. Aprenda hebraico sem sair de casa, com as aulas online da Sinagoga Renascença. Aberto todos os níveis de aprendizado. Informações pelo e-mail sinagoga@renascenca.br. Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Asbezik, o seu representante em Israel. Se você precisa fazer uma transferência de dinheiro entre Brasil e Israel, Israel-Brasil,
ou tem uma questão jurídica, financeira, que precisa de uma ajuda aqui em Israel, ou ainda busca uma tecnologia, uma inovação para sua empresa, para um novo negócio, entre em contato comigo. Eu sou o Fábio, meu telefone e meu WhatsApp é 972-52-706-1851. Meu e-mail, fabioasba@gmail.com.br. Assista agora às últimas novidades do mundo do esporte judaico com o nosso comentarista de esportes, Ricardo Setion. Meu amigo, minha amiga deste canal de esportes do Shalom Brasil, estamos agora com sol de verão, enquanto que Israel, inverno. Mas neste inverno da Europa e de Israel, informações importantes de dois temas, e dessa vez quero compartilhar com vocês usando máscara, porque realmente todo cuidado é pouco. Vamos falar de futebol, paz e também de judô. Mas eu quero começar com o judô porque o campeonato europeu, ou seja, o mais importante torneio de judô do velho continente, que é o mais desenvolvido do mundo, tem dois israelenses no pódio, um de ouro e um de prata. É sem dúvida alguma uma grande honra para um pequeno país de 9 milhões de habitantes, que não é realmente parte da Europa, poder competir, poder estar junto daqueles que são os maiores atletas. Para que você tenha uma ideia, no judô, tirando o Japão e outros 2 ou 3 países fora da Europa, os maiores campeões estão no velho continente. E Peter Peltic, na categoria até 100 quilos, conseguiu um feito histórico para Israel, a medalha de ouro, campeão europeu, e não parou por aí. Peter Peltic conseguiu também o primeiro lugar no ranking mundial de judô nesta categoria até 100 quilos. Outra medalha foi a medalha de prata de Tal Flicker. Tal Flicker, que chegou à final com 4 vitórias sobre 2 deles que são medalhistas olímpicos. Venceu na semifinal o atual campeão do mundo da categoria dele, até os 66 quilos, mas no fim perdeu para o espanhol e faturou a medalha de prata. Ambos estão garantidos nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Portanto, uma festa do judô, uma alegria, uma honra, um orgulho e nomes para você lembrar. Novos nomes, Peter Peltic e Tal Flicker. E vamos falar de grandes nomes na paz, porque não para de seguir adiante o processo de relacionamento entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Você sabe muito bem que a notícia gigante de alguns meses atrás, no processo de normalização de relacionamento entre um país que nunca teve relações diplomáticas com Israel, os Emirados Árabes Unidos, e o país judeu. É claro que em termos de negócios, tecnologia e até cooperação militar, tudo está acontecendo. Mas quem não dorme no ponto é o futebol. O futebol israelense simplesmente consegue dar passos que vão mostrando que esta relação nova entre Emirados Árabes Unidos e Israel tem muito a dar. Nós falamos a semana passada, já está marcado para o próximo verão, daqui a 5 meses, um jogo amistoso entre a seleção de Israel e Emirados Árabes Unidos em Dubai, um dos 7 Emirados que forma os Emirados Árabes Unidos. Mas agora, a boa notícia é que 2 clubes de Israel estão se aproximando de Dubai. Mas veja como é inteligente esse tipo de movimento. Um dos voos diários que vai existir a partir do mês que vem, todos os dias, de Tel Aviv a Dubai, será pela companhia low cost, custo barato, Fly Dubai. E o Maccabi de Haifa não perdeu tempo. A maior equipe da cidade do norte de Israel, a terceira maior cidade do país, já está negociando com a Fly Dubai para ter o seu patrocínio na camisa. Imagine que rapidez, que impactante. Em menos de 3 meses da assinatura do contrato do processo de relacionamento, de normalização, uma equipe israelense em breve poderá ter um patrocínio de 10 milhões de dólares de uma companhia aérea de Dubai. E não para por aí. Moshe Hogeg, o moderno e tecnológico presidente do Beitar de Jerusalém, uma das maiores equipes do país, está nesse instante, nessa semana,
de fim de novembro em Dubai. Ele está negociando contratos de compartilhar informação e desenvolvimento entre a equipe da capital de Israel, a mesma capital que politicamente tantos não aceitam, Jerusalém. Beitar, o clube mais forte da capital, está negociando para ter patrocínio e cooperação. A equipe do Al Ain, uma das 4 maiores equipes dos Emirados, já assinou contrato com o mesmo Maccabi Haifa para troca de informações em nível técnico, tático e tecnológico no futebol. Quer mais notícias boas de esportes? Que mais pode ser maravilhoso como futebol e paz? Grande abraço! Algumas gerações tiveram a sua infância marcada por uma pessoa especial da hebraica, o seu Manuel. Então, a escritora Deborah Hemsi Cooper-Schmidt, o educador físico Richard Moses Bragarnik e a empresária Débora Gaiotto organizaram o livro O Sorveteiro. Veja como foi o lançamento na Hebraica de São Paulo. O livro conta a história de uma forma lúdica do trabalho que o sorveteiro Seu Manuel realiza há mais de 30 anos na Hebraica. Afastado por conta da pandemia do Covid-19, o protagonista do livro chegou acompanhado da família. Graças a Deus eu fiquei muito contente, eu recebi todo mundo com felicidade, com o maior prazer. Foi isso aí, que é os prazeres meus, todos eles aqui é o coração meu, está dentro do meu coração aqui. Não se esqueça de nenhum e sempre com eles aqui, tranquilos. E a felicidade minha, graças a Deus, por todos. Quando eu peguei o livro, fiquei bem emocionada porque foi algo que foi além do que eu imaginava, foi além do meu sonho, né? Foi algo assim que realmente era impossível para mim. A diretoria do clube prestou também uma homenagem ao Seu Manuel com uma placa de agradecimento. O Seu Manuel faz parte da história da Hebraica, né? São 33 anos de dedicação, não só às nossas crianças, que a gente quer cuidar com tanto carinho, mas de todos nós. Eu acho que não tem sócio na Hebraica que não conhece o Seu Manuel e não tenha tomado pelo menos alguma vez um sorvete dele. Então, isso é um pouquinho da demonstração de carinho que todos nós da família hebraica temos por ele, por toda a família dele, e um sinal de agradecimento por tudo o que ele fez e por cuidar tão bem de todos nós. O Seu Manuel, primeiro, ele é uma lenda viva aqui no clube, né? Com muita felicidade que a gente vem acompanhando a história dele, né? Toda a trajetória dele desde fora do clube, o carinho que nós, os sócios, tem. Ele é como se fosse um avô de todos nós, né? Parte da nossa família. E eu estando hoje na diretoria, na vice-presidência administrativa, tendo ele como um dos concessionários nosso do clube, eu não posso dizer o quanto ele é importante para nós, o quanto os sorvetes dele, o carinho dele, o amor dele. A gente diz que as famílias, elas sentam ao redor da mesa para falar de amor, para falar de comida, mas mais do que isso, é o carinho que o Seu Manuel tem com todos nós. Esse Seu Manuel é parte da nossa história, muito querida. Eu passo por aqui e ele fala para mim, como vão seus filhos? Como vai sua mãe? Seu Berel, lembro dele. Ele está aqui há tanto tempo com a gente e ele lembra de todo mundo. É muito bacana ter pessoas que fazem parte da nossa história. Então, organizar essa homenagem para ele, mais do que justa, com muito carinho e que ele seja sempre muito bem lembrado pelas nossas crianças, nossos adultos, nossos pais e todos nós. Ele começou com o seu carrinho fora da Hebraica, Marcos, na gestão dele, botou ele para dentro da Hebraica e na minha gestão eu tive a oportunidade, ainda como vice-presidente administrativo, nós fizemos um acordo com a Nestlé para reformar a Praça Carmel. E na oportunidade a Nestlé exigiu que tivesse um quiosque com os produtos da Nestlé. E eu achei que ninguém melhor do que o Sr. Manuel para poder assumir esse quiosque. E aí surgiu então o Cantinho do Sr. Manuel. A história foi contada no livro por 3 autores, que passaram a infância comprando sorvetes no Seu Manuel e transformaram o livro em uma grande mensagem. É a história de quando o Seu Manuel trabalhava na esquina aqui da rua Ibiapinópolis e vira e mexe a gente aguardando os nossos pais, a gente sempre fazendo conta de doce, de sorvete e sempre no final do mês os nossos pais indo lá
pagar a conta para o seu Manuel, mas acho que é a história de todo mundo. E eu cheguei para a Débora e falei, Débora, você não acha que o senhor Manuel tem uma cara de algum personagem? Ela falou, é verdade, a gente pode colocar ele em quadrinhos. E o nosso passo final foi chegar na escritora, que é a outra Débora, que é a Cooper Schmidt, que já é a nossa amiga de alguns anos. Ela escreve, inclusive, livros infantis. E na hora eu topei, porque o seu Manuel faz parte da nossa vida, ele é nossa família. Não tem como pensar na Hebraica sem pensar no seu Manuel. E aí, com o apoio de muita gente, com o apoio de patrocinadores, com o apoio da própria Hebraica, eu escrevi o livro, escrevi a história querendo passar a doçura do seu Manuel, porque mais do que vender doces, ele é doce, e isso faz toda a diferença. A gente quis abordar toda essa história dele como sorveteiro na rua, na frente do clube, e toda essa superação. Então, a gente acredita que esse livro, além de contar a história dele, que da rua ele veio para dentro, é uma forma de inspirar as crianças em acreditar nos sonhos, que tudo que você mentaliza e põe força e amor, você concretiza e amplia. Os sócios fizeram fila, respeitando o distanciamento social, para comprar os livros. Parte das vendas serão revertidas para o seu Manuel. Queria parabenizar a iniciativa do Clube Hebraica. Conheço muito bem o seu Manuel há muitos anos. E é muito justo, muito merecida essa homenagem, uma pessoa tão boa que sempre cuidou tão bem de todas as crianças. O seu Manuel, ele sempre fez parte do clube, acho que da infância de todo mundo aqui. Eu lembro do carrinho dele do lado de fora do clube ainda. A gente se debruçava no carrinho para escolher o sorvete e é muito gostoso ver agora os nossos filhos fazendo isso aqui dentro. Bom, para nós é um prazer aqui, para mim, para minha família, estar nesse lançamento do livro do seu Manuel. Que faz parte da nossa vida desde criança, faz bastante tempo, já comprava sorvete com ele, sempre muito simpático e é muito prazeroso estar aqui. E agora a nova geração que vem todo domingo aqui na Hebraica e sempre quer, vamos tomar um sorvete no seu Manuel? Laurinha, você gosta do seu Manuel? Fala alguma coisa para ele aqui. Gosto. O que você gosta quando você vem aqui depois do almoço e já pede, seu Manuel, quero um sorvete, do que você gosta do sorvete? De todinho. De todinho? É? E você, Rafa, qual sorvete que você sempre toma aqui no seu Manuel? Não, qualquer um. Qualquer um? Tá bom. E o Davi tá com vergonha? Tá com vergonha. Então, eu me lembro desde criança que todos os amigos se juntavam e esperavam o momento do sorvete com o seu Manuel. E ele sempre com aquele sorriso lindo atendia a gente com a maior boa vontade do mundo, explicando sorvete por sorvete e com a maior paciência, apesar do barulho que as crianças faziam. Então a gente é muito grato por essa história e estamos aqui hoje para homenagear ele. Deus realmente perdoa os nossos pecados? A resposta é sim. E como? Não só que Deus perdoa os nossos pecados e erros, mas Ele apaga eles, muitas vezes como se fossem inexistentes. Nós, seres humanos, se alguém peca contra a gente, se alguém nos magoa, alguém nos ofende, podemos perdoar-se, alguns mais facilmente, outros menos facilmente, alguns guardam um pouco mais de rancor, mas a gente perdoa. Agora, se a pessoa repetir o erro, já é mais difícil perdoar. 3 vezes, ninguém perdoa mais. 4 vezes, nem se fala. Nós, em relação a Deus, ao Todo-Poderoso, repetimos nossos erros. Anualmente repetimos. E não só anualmente, como diariamente, muitas vezes. E Deus nos perdoa de manhã, e à tarde, e à noite, fazendo e repetindo os nossos erros. Se existe alguém mais clemente que Deus, mais misericordioso, mais piedoso. Por isso, os nossos sábios usam a palavra Hamarbe lisloach. Bendito seja você, Deus, que muito nos perdoa, continuamente nos perdoa, a cada instante. Agora, claro, para Deus perdoar, a pessoa tem que se arrepender, ser consciente do seu erro, reconhecer. E aqui nossos sábios dizem que tem 2 caminhos. Aquele que se arrepende apenas por temor a Deus, transforma erros voluntários em erros involuntários. Aquele que se arrepende por amor a Deus, Deus substitui o erro como se fosse uma boa ação. Por isso eu falei antes,
está apagado. De repente tem uma luz aqui. O erro se transformou numa coisa boa. A seguir, fontes. O programa Shalom Brasil tem o apoio cultural de Banco Safra, tradição secular de segurança. Programa Shalom Brasil. Assista aqui na TV Aberta São Paulo, nos canais 9 da NET e 8 da Vivo TV. E também em tempo real no site www.tvaberta.tv.br ou no Facebook, acessando @TVAbertaSP. Programa Shalom Brasil. Todos os sábados com programas inéditos às 21 horas. E com reprises todas as segundas às 22h30, quintas-feiras às 23 horas e aos domingos às 19 horas. Programa Shalom Brasil. Não perca! Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Asbezik, o seu representante em Israel. Se você precisa fazer uma transferência de dinheiro entre Brasil e Israel, Israel-Brasil, ou tem uma questão jurídica, financeira, que precisa de uma ajuda aqui em Israel, ou ainda busca uma tecnologia, uma inovação para sua empresa, para um novo negócio, entre em contato comigo. Eu sou o Fábio, meu telefone e meu WhatsApp é 972-52-706-1851. Meu e-mail, fabioasba@gmail.com.br. Why I am a Jew. The deepest question any of us can ask is, who am I? To answer it, we have to go deeper than where do I live or what do I do? The most fateful moment in my life came when I asked myself that question and knew the answer had to be, I am a Jew. This is why. I'm a Jew not because I believe that Judaism contains all there is of the human story. I admire other traditions and their contributions to the world. Nor am I a Jew because of anti-Semitism or anti-Zionism. What happens to me does not define who I am. Ours is a people of faith, not fate. Nor is it because I think that Jews are better than others, more intelligent, creative, generous, or successful. It's not Jews who are different, but Judaism. It's not so much what we are, but what we're called on to be. I'm a Jew because, being a child of my people, I have heard the call to add my chapter to its unfinished story. I'm a stage on its journey, a connecting link between the generations. The dreams and hopes of my ancestors live on in me, and I am the guardian of their trust, now and for the future. I'm a Jew because our ancestors were the first to see that the world is driven by a moral purpose, that reality isn't a ceaseless war of the elements to be worshipped as gods, nor history a battle in which might is right and power is to be appeased. The Judaic tradition shaped the moral civilization of the West, teaching for the first time that human life is sacred, that the individual may never be sacrificed for the mass, and that rich and poor, great and small, are all equal before God. I'm a Jew because I am the moral heir of those who stood at the foot of Mount Sinai and pledged themselves to live by these truths for all time. I'm the descendant of countless generations of ancestors who, though sorely tested and bitterly tried, remained faithful to that covenant when they might so easily have defected. I'm a Jew because of Shabbat, the world's greatest religious institution, a time in which there's no manipulation of nature or our fellow human beings, in which we come together in freedom and equality to create every week an anticipation of the Messianic age. I'm a Jew because our nation, though at times it suffered the deepest poverty, never gave up on its commitment to helping the poor or rescuing Jews from other lands or fighting for justice for the oppressed, and did so without self-congratulation,
because it was a mitzvah, because a Jew could do no less. I'm a Jew because I cherish the Torah, knowing that God is to be found not just in natural forces, but in moral meanings, in words, texts, teachings, and commands, and because Jews, though they lacked all else, never ceased to value education as a sacred task, endowing the individual with dignity and depth. I'm a Jew because of our people's passionate faith in freedom, holding that each of us is a moral agent and that in this lies our unique dignity as human beings. And because Judaism never left its ideals at the level of lofty aspirations, but instead translated them into deeds which we call mitzvot, and a way which we call the halacha, and thus brought heaven down to earth. I am proud, simply, to be a Jew. I'm proud to be part of a people who, though scarred and traumatized, never lost their humor or their faith, their ability to laugh at present troubles and still believe in ultimate redemption, who saw human history as a journey and never stopped traveling and searching. I'm proud to be part of an age in which my people, ravaged by the worst crime ever to be committed against a people, responded by reviving a land, recovering their sovereignty, rescuing threatened Jews throughout the world, rebuilding Jerusalem, and proving themselves courageous in the pursuit of peace, no less than in defending themselves in war. I'm proud that our ancestors refused to be satisfied with premature consolations, and in answer to the question, has the Messiah come? Always answered, not yet. I'm proud to belong to the people Israel, whose name means one who wrestles with God and with man and prevails. For though we have loved humanity, we have never stopped wrestling with it, challenging the idols of every age. And though we have loved God with an everlasting love, we've never stopped wrestling with Him, nor He with us. I admire other civilizations and traditions, and believe each has brought something special into the world. Aval zeh shalanu. But this is ours. This is my people, my heritage, my faith. In our uniqueness lies our universality. Through being what we alone are, we give to humanity what only we can give. This then is our story, our gift to the next generation. I received it from my parents and they from theirs, across great expanses of space and time. There's nothing quite like it. It changed and still challenges the moral imagination of humankind. I want to say to Jews around the world, take it, cherish it, learn to understand and to love it. Carry it, and it will carry you. And may you, in turn, pass it on to future generations. For you are a member of an eternal people, a letter in their scroll. Let their eternity live on in you. Als hebt ton und redt mit sich und redt mit dem, soll machen von a Jiden, was eine Bosser setze Geist, das a Leilo Jid. Sie nicht mehr, der Hawaii nicht mehr so, al kol ponim in a Chelik von seinem Leben. Danach gibt sich a Chab, was tut sich mit dem allein, habt sich Azaf Pi, was gelernt im alten Rebesmeimer. Und dann noch gelernt im mittleren Rebesmeimer. Und dann noch gelernt im Maimore Rabbesein Nisenische Jachrise. Und dann noch, als der Linie von Tapora da Plache. Soll abkommen, von Meer soll das abkommen in Meise Bepeil, durch Liebe, was Liebe scheife lechol Gufe, ist also doch, habt ihr sich, dort ist das nicht geleuchtet. Wird sich bei sich herangefallen, kommt gleich zu gehen der Klugenker und hebt ihm an einschmussen. Amadach, wenn du bist gewähnt in Yeshiva, was nie gehad, kein Dages und Bilbuli,
uns gelernt, was Modisch Kide. Und der noch herausgehende Kinavir Hoela hat das nicht gepeilt, ist was wirst du legen, ist der Keches. Auf Lernen in demselben Meimer, demselben Bier mit Eichet, mit der Karbone soll aufkommen in der Meister Hohe Iker, das kommt sich nicht zu deinem Neffen Halimut, wie sie gewähnt, wenn du bist gewähnt durch Tachas Emerson Gaffne. Und Tachas Emerson Teinosse, wenn gewähnt in Kesla Yeshiv. Asher Lochein, vernehm sich mit den Jonen Pschutim, Gib Asaretz Doke, vernehm sich mit Mifzoi, Leif Arum und Kleb Zetteln und Machatumu, Take L'Shem Shomayim v'chulu, aber soll's abreißen von sich allein, kemeduber kama pomim, und werden a Yeshive-Bocher, nicht gucken dich auf drauf, was im Passport steht, als ist alt ben Shivim schon oder ben Shmeinim schon, und als ist a Baal-Leisek, wo Rayas in Bank, rechnen sich mit dem v'chulu, nie das ist einer Wede. A seguir, a 51ª Convenção Anual da CONIB. A Hevra Kadisha se preocupa em atender a comunidade hoje e deixá-la tranquila daqui para frente. Assim, todas as obras e trabalhos de manutenção têm um olho no presente e outro no futuro. Em outras palavras, Ledor Vador. E o resultado é visível. Nossos cemitérios estão entre os mais bem cuidados do mundo. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Neste ano atípico, a 51ª Convenção Nacional da CONIB aconteceu totalmente online e trouxe debates relevantes. Veja como foi. A 51ª Convenção da CONIB reuniu toda a diretoria e convidados através de uma plataforma criada especialmente para o evento. Em 3 dias de programação online, federadas, diretoria da CONIB e convidados especiais debateram sobre o antissemitismo e o novo cenário no Oriente Médio e o perigo das fake news. Durante a convenção, Cláudio Lotenberg foi eleito por unanimidade para a presidência da CONIB, em um mandato de 3 anos. Fernando Lotenberg, presidente da CONIB, bateu um papo com a escritora e jornalista norte-americana Bari Weiss, falando sobre o combate ao antissemitismo e sobre a eleição e a repercussão do novo presidente dos Estados Unidos, Biden. Bari também contou sobre a sua saída do jornal New York Times. So, let's come to the New York Times. Oh, okay. You were an editor at the prestigious Op-Ed page, also published many articles there. We read them. Why did you leave it? I left it because I could no longer do my job there. And I left it because maybe I have a screw loose, but I really, really was raised to stand for a particular set of values. And working there was becoming
more than a normal compromise. It was becoming an out-and-out betrayal of my values. O israelense Yossi Klein Halevi, escritor e jornalista, foi entrevistado pelo secretário-geral da CONIB, Eduardo Wurzmann, sobre o novo cenário no Oriente Médio. Are we closer or further apart of a concrete solution with the Palestinians? Is a two-state solution still viable at all? You know, when I wrote the book about 3 years ago, I was much less optimistic. Maybe optimism isn't quite the right word. Israelis don't really like to be optimistic, but we are hopeful. We're a hopeful people. I make a distinction between optimism and hope. I'm not optimistic about the chances of resolving the conflict, but I'm hopeful. I have a long-term hopeful view, and the reason that I say that I'm actually more hopeful now than I was 2 years ago is because of the changes that we're seeing in the region. Celso Laffer abriu debate com o professor Ricardo Campos e os deputados federais Tabata do Amaral e Felipe Rigoni, mediado pelo secretário da CONIB, Rony Weishoff, sobre o fake news e discurso de ódio. As fake news são mentiras que impedem a avaliação dos fatos e realidades. As plataformas estão sendo mais cobradas, né, em relação ao combate à fake news, ao combate ao discurso de ódio. Vocês acham que hoje, com esses avanços que nós tivemos, seja em termos de legislação, seja em termos de modificação nos termos de uso, as plataformas ainda elas precisam ser mais transparentes? As regras de convívio democrático, as regras que baseiam a cidadania, elas não deveriam ser diferentes no meio offline e no meio online. O que é racismo, o que é homofobia, continua sendo racismo, continua sendo homofobia, continua sendo um crime, independente de se acontece pessoalmente ou se acontece no meio offline. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão. Moderação de conteúdo, na verdade, é uma administração privada da liberdade de expressão da população. É disso que a gente está tratando aqui. De fato, as plataformas querem um ambiente saudável. Mas existe aí um conflito, porque o modelo de negócio das plataformas é um modelo de negócio muito inovador que tem necessariamente a ver com a atenção, né? É a economia da atenção que nós estamos falando. Fernando Lotenberg se despede da presidência da CONIB após um mandato de 6 anos e, por vídeo, recebeu homenagens de autoridades políticas, religiosas, amigos e dirigentes da comunidade judaica. Também desejaram boa sorte ao novo presidente Cláudio Lotenberg. Quero cumprimentar neste momento a Confederação Israelita do Brasil na figura do seu presidente, o Dr. Fernando Lotenberg. O número que vocês estão fazendo agora na Convenção 51 não é apenas uma boa ideia, mas é um número muito importante do judaísmo. O número 50 é um jubileu, é o Yovel. E o jubileu era decretado normalmente na época de Yom Kippur. Então aproveito este momento que estamos frente a Yom Kippur para abençoar vocês todos, que tenham na verdade um ano bom e doce, que possamos todos serem selados para o livro da vida, sucesso no que vocês fazem, com muita alegria e muita saúde e boas notícias sempre. Eu fiquei até surpreso de ter que falar na despedida do Fernando Lotenberg. Eu achava até que o cargo dele era vitalício. Tão bem ele encarnava o papel de presidente da Confederação Israelita Brasileira. Ao longo desses anos, nós estivemos juntos em múltiplos eventos, em casa dele, na Hebraica, numa linda viagem que nós fizemos a Israel. E eu acho que o Fernando encarna as virtudes que fizeram com que o povo judeu atravessasse a história e sobrevivesse à história e à passagem dos séculos com a integridade que até hoje nos une. Olá, amigas e amigos, prazer estar aqui com vocês, é uma satisfação que eu transmito essa mensagem a todos. Mas eu quero transmitir um abraço muito especial ao meu amigo, presidente da CONIB, Fernando Lotenberg. A você, Fernando, meu abraço fraterno e a nossa amizade eterna. Eu tenho muito prazer em cumprimentar o Fernando Lotenberg, que fez um belíssimo trabalho na CONIB. Mas também, eu devo dizer que de fora a parte da CONIB, ele faz um belo trabalho na advocacia. Ou seja, é um homem vocacionado não só para a vida pública, como para a vida
privada. Eu quero dizer, primeiramente, que foi um privilégio e uma honra presidir a CONIB e assim servir a comunidade judaica brasileira. E creio que todos e todas aqui podemos nos orgulhar de entregar uma CONIB forte, representativa, legitimada e plural. Não é um mérito nosso em particular. Tenho certeza que se trata de uma obrigação de toda a liderança e é o que desejo a quem está assumindo a partir de agora. Cláudio Lotenberg, presidente eleito da CONIB, agradeceu a confiança dos votos e realizou um comunicado de posse. Amigos da comunidade judaica e da sociedade brasileira, assumo no dia de hoje, com a minha diretoria, a voz da comunidade judaica do Brasil. Passo a coordenar a atividade política para fortalecer as relações entre a nossa comunidade e a sociedade em que ela se insere. Vou buscar reafirmar relações que existem desde que os portugueses aqui aportaram pela primeira vez. A esquadra de Pedro Álvares Cabral contava, por exemplo, com Gaspar da Grama, que ajudou como intérprete com os índios, e foi apenas um entre os muitos judeus que testemunharam o nascimento do Brasil. Desde então, o Brasil tem a tradição de receber os judeus de braços abertos. Uma tradição, aliás, que se estende a todas as pessoas. Nosso país só nos orgulha por manter uma convivência harmônica com todos que aqui escolheram viver. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos sobreviventes dos campos de concentração vieram para o Brasil e aqui reconstruíram suas vidas. Eu poderia citar inúmeros exemplos desse permanente processo. É por isso que sei que a intolerância religiosa e o negacionismo do Holocausto são manifestações tão infelizes quanto isoladas. Elas não condizem com o espírito brasileiro. A comunidade judaica será eternamente grata ao grande diplomata brasileiro Oswaldo Aranha. Presidindo a Assembleia Geral da ONU de 1947, foi uma das vozes mais importantes para a criação do Estado de Israel. Portanto, falar de Brasil e Israel é falar de duas nações verdadeiramente amigas. É falar de laços que só se fortalecem e cada vez mais. A nossa CONIB tem mais de 70 anos de história. Conheço sua estrutura desde a minha infância. Conheci bem Beno Milnitsky, presidente da nossa comunidade durante a ditadura militar. Uma pessoa com visão extremamente sofisticada. Acompanhei de perto o professor José Meixas, homem sensato e de integridade humana única. Convivi e fui apoiado no início da minha vida comunitária por Berel Eisenstein, um autêntico e dedicado voluntário. Trabalhei com Jacques Terpins, hoje o presidente do Congresso Judaico Latino-Americano. Foi ele quem me convidou para atuar na nossa confederação. Terpins soube integrar pontos divergentes de nossa comunidade, com humanismo e com sabedoria. Fernando Lotenberg trabalhou comigo, sempre demonstrando capacidade intelectual singular. Eu mesmo já estive à frente da CONIB. Sempre busquei estreitar as relações da comunidade judaica com o executivo, com o legislativo e com o judiciário. Vamos continuar fazendo o nosso melhor. Firmar relações sempre será uma meta de nossa entidade. A organização se profissionalizou, novas lideranças foram formadas e os vínculos com a sociedade brasileira foram fortalecidos. Nos próximos 3 anos, seguirei promovendo a defesa de um ambiente democrático, pois só com democracia é que avançamos. Serei hoje e sempre contra a marcha do ódio que se espalha pelas redes sociais e que, por vezes, gera episódios de verdadeira violência. Repudiaremos o antissemitismo, o antisionismo e toda e qualquer manifestação de brutalidade, não só contra judeus, mas contra todas as minorias. Temos que impedir que ações para deslegitimizar o Estado de Israel e banalizar o Holocausto tenham livre curso. A CONIB fará isso, amparada em 2 pilares centrais
de nosso sistema de valores: a tolerância e a democracia. Os anos à frente serão marcados pelos desdobramentos da pandemia em curso. Ela será um duro desafio à construção de um diálogo sempre mais aberto, à promoção do judaísmo do Brasil e ao reforço dos laços com as comunidades judaicas em todo o mundo. Enfrentarei esse e os outros desafios com ânimo para o trabalho. Há pela frente um longo trabalho de reconstrução da economia, de relações interpessoais e de relações internacionais. Isto não afetará o meu empenho para abrir cada vez mais portas e formar cada vez mais alianças. Brasil e Israel são referências do bom convívio e da tolerância. Quero que nesta gestão os exemplos oferecidos pelos dois países possam ganhar força e se tornem ainda mais nítidos, que inspirem nossas vidas, de modo a criar um verdadeiro ambiente de paz. Tradicionalmente, a paz é definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações e agitação. Já no plano pessoal, paz designa um estado isento de ira, de desconfiança e, de um modo geral, de todos os sentimentos negativos. Porém, quando inserimos a paz num mundo de alta conectividade como o nosso, quando as interpretações são fruto de lentes individuais, quando os interesses coletivos são lateralizados em favor do individualismo, percebe-se que a paz não é tão fácil de se atingir. Entretanto, meus amigos, por mais difícil que seja alcançá-lo, eu acredito na paz. Acredito na paz como produto do diálogo, como produto da transparência, da verdade e do compromisso, e, sobretudo, como fruto de valores sólidos e princípios absolutamente inegociáveis. Em nome da minha diretoria e em meu próprio nome, agradeço a todos vocês pela confiança. Shalom e estamos juntos. A nova diretoria foi apresentada na 51ª Convenção. קשת אחת במזרח ובהלו די בכך משאלה מה את רואה בו בליבך צוחק אל אותה הדממה אז את עיניי לי תפתח קשת אחת במזרח ובהלו די בכך O programa Shalom Brasil de hoje chegou ao fim, mas acompanhe o nosso programa nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Para assistir este programa e também os anteriores, você pode acessar o site www.shalombrasil.com.br. No nosso site tem um espaço para cadastrar o seu e-mail e aí você recebe a nossa newsletter. Terminamos o programa de hoje com o cantor Mordechai Shapiro e a música One in a Million. Se possível, fique em casa. Se for sair, use máscara e se cuide. Até a semana que vem. Um abraço e Shalom Brasil! When I grow up, I want to be a doctor. When I grow up, I want to be a chef. When I grow up, I want to be a firefighter. When I grow up, I want to be a lawyer. When I grow up, I want to be a singer. Walking down the streets, I look alive. No one knows what's going on inside. So much I cannot do. Just want to be more like you. Does it even pay to try? I know 1 billion stars come out at night, each one with their own purpose, their own light. Those stars are just like me.